Boa noite, gente no WhatsApp, gente no YouTube, no Zoom. Bem-vindos ao Happy Hour do Executivo. Hoje, meu cheers é com chá. Espero que tenham tido uma boa quarta-feira. Estão me ouvindo bem? Dedinhos para cima, sim? Ótimo. Sim? Valeu? Bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema super interessante. Eu acho que ainda é incrível, impacta e afeta a vida de muitos profissionais, de muitos líderes executivos em potencial. E isso aí são as crenças limitantes. A gente sabe que elas existem, sabemos identificá-las, mas com o tempo a gente esquece e acaba se ficando preso novamente a alguns mitos, ou seja, aquelas crenças que são crenças gerais, né? Ou limitações pessoais ou até impostas. Então, hoje eu quero que vocês. A palavra que eu estou usando é erradicar, é acabar com isso, porque esse é o empecilho número um que eu observo daqueles que querem progredir na carreira. Se você não ter aquela confiança, aquela certeza de que você está 100% capacitado, e acredite, se você está na meia liderança, você está pronto para dar esses passos adicionais. Pode ser que você não saiba de tudo, mas você tem que estar consciente que ninguém progride na carreira sabendo tudo. Então, é normal. Você tem que deixar de lado essas crenças limitantes e se permitir crescer junto com a tua carreira. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Eu acho que muitos dos conceitos que a gente vai falar hoje, vocês já ouviram, eu já tenho repetido, mas eu acho que é importante, principalmente agora que estamos numa época onde existem essas oportunidades de crescimento, né? As empresas estão olhando, sei lá, orçamentos, estão se preparando para o ano seguinte, você tem que estar mentalmente preparado, então, para enfrentar de uma maneira bem positiva essas oportunidades que vão surgir. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sabemos claramente que liderança não está ao alcance de todos. Isso eu quero deixar bem claro. E geralmente é por isso, olha, ou é por falta de conhecimento técnico, ou de habilidades, ou de capacidades, experiência, ou até de oportunidades. Acontece. Ou, às vezes, é por falta de compromisso. Eu quero mais, eu acho que está na hora, mas eu não estou pronto, eu não quero pôr o esforço, né? Uma falta aquela de ter talvez um objetivo, uma meta bem definida, né? Que te leve a isso. Às vezes é falta de consistência, não saber manter esse nível de energia e consistência para chegar onde você quer. Então, novamente, não é para todo mundo. E o terceiro ponto, que é o que a gente vai falar hoje, se trata da paralisação que sofremos quando começamos a enfrentar essas crenças limitantes. Às vezes a gente nem percebe, mas a procrastinação, ou essa necessidade de querer saber mais, tudo isso é uma reflexão, talvez de uma até proteção ou autossabotagem, né? Quando chega aquele momento de, meu Deus, agora eu estou pronto, e aí, né? Daquele medo. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar, então, das crenças limitantes, os mitos conhecidos e os desconhecidos e como eliminá-los, tá bom? Eu vou começar a compartilhar a tela. Vamos lá, para vocês me acompanharem. Eu quero ver se aparece. Espera aí só um pouquinho, gente, que eu tô com... Vamos lá. Eu acho que vocês estão me vendo agora também, né? Então, esses são os pontos que vamos conversar hoje. E vamos começar. Eu quero compartilhar com você uma história que sempre ficou muito presente na minha vida. Uma das primeiras reuniões que eu participei no Hilton, eu estou falando de muitos anos atrás, quando eu cheguei àqueles cargos já de alta liderança. Era uma reunião que se tratava de organizar um lançamento de um novo resort. Era de um novo hotelaria resort, né? Aquela de tempo compartilhado. Processo super complicado, porque não só envolvia as operações dessa propriedade, não era uma que tinha sido construída, a gente estava adquirindo ela já pronta. Então tinha a parte de
rebranding, né, de colocar a marca nova, tinha a parte de dar as boas-vindas a todos aqueles donos de tempo compartilhado que faziam parte da outra empresa, enfim. Então, nessa reunião, era uma coisa inédita para a empresa. Então, nessa reunião, tinham representantes de todos os departamentos que você poderia imaginar, que poderiam estar envolvidos nesse processo. Então, tinha o departamento jurídico, recursos humanos, tecnologia, vendas, marketing, né, a parte comercial, a parte financeira, como eu disse, recursos humanos, todo mundo jogado numa sala. Eu estou falando de alta liderança, tinham representantes da suíte C, né? E eu acho que o líder da reunião, aquele que apresentou a reunião, se não era o presidente, era o CEO, alguém bem de alta, né? E o que eu achei interessante, ele deu uma boa introdução, e aí ele começou a contar mais ou menos o que precisaria ser feito, e abriu a mesa para todo mundo discutir, né, apresentar o lado de cada departamento e discutir como é que eles recomendavam, como é que era a execução disso daí, para ter um plano para ser entregue para o departamento, para as áreas de implementação, por assim dizer. Olha, e o departamento jurídico, logicamente, falou, deveríamos começar por nós, temos que ver contratos, temos que ver, sei lá, um monte de coisas técnicas relacionadas com o aspecto legal da promoção, da venda dessa propriedade nova. O departamento de operações, espera aí, se vai funcionar como um hotel, precisamos definir isso, aquilo. O departamento de vendas, queremos saber preço, como é que a gente vai vender por noite, é um pacote, enfim. A marketing, espera aí, gente, antes disso temos que decidir com a marca, fazer toda a campanha de publicidade, Ficamos, acho que uns 40 minutos, se não mais, foi uma reunião longa. Eu era nova na empresa, assim, foi muita informação para consumir e de gente que eu mal conhecia, não sabia eu tinha dificuldade de saber quem era quem, em que área que era representada, enfim, um monte de ideias que não saiu nada concreto até esses 50 minutos, né? Tudo alto nível, mas só ideias assim muito gerais. Aí eu lembro que uma menina na mesa falou, desculpa, posso falar? E eu olhei para ela, sabe quando treme a voz? Posso falar? Posso falar? Ninguém deu atenção nenhuma. Continuavam as conversas paralelas, tudo bem. Essa pessoa, essa menina, Valéria, agora, levantou e bateu na mesa, assim, e não disse nada. Você via que ela estava vermelha, roxa, de qualquer, tudo quanto é cor, mas bateu até todo mundo parar de falar e olhar para ela em pé. Aí ela falou assim, gente, olha, a situação é a seguinte, eu identifiquei o seguinte, todas as conversas aqui eu capturei e eu acredito que a maneira que a gente deve levar em diante é assim. Primeiro, para o departamento jurídico tem que identificar isso, aquilo. Enquanto eles estão fazendo isso, eu acho que marketing, vendas e operações têm que definir um orçamento. Definam e juntem-se com o departamento financeiro daqui a uma semana, não sei o quê. Uma vez que os orçamentos estão aprovados, eu acho que vocês... Aí ela pegou toda aquela informação e conseguiu estruturar, né, uma estratégia de pré-lançamento, né, para termos algo concreto para apresentar para o time de implementação. Foi super interessante, porque você via que as pessoas olhavam para ela, anotavam, né, muito calou a boca, anotavam as sugestões, sim, é isso aí, bem pensado. E eu virei para o lado e falei, qual que é o nome da gerente de projetos? E a pessoa me falou, não é gerente de projetos, ela é assistente, ela é secretária, por assim dizer, de alguns deles aqui na mesa. E eu acho que essa foi a primeira lição que eu aprendi no que se trata de liderança, porque estava eu aí numa empresa, e veja bem, eu vinha de empresas menores, onde aquela hierarquia tinha que ser muito respeitada, então para eu abrir a boca e sugerir alguma coisa, tinha que falar para o meu chefe, e o meu chefe falar para o chefe, para ver se podia falar, né? E aqui numa tremenda companhia multinacional, onde uma secretária, uma das assistentes decidiu botar ordem na casa e todo mundo respeitou a posição que ela assumiu de líder nessa situação acima da suíte C, CEO, CFO, CMO, né, todos os Cs. E foi uma das grandes primeiras... Opa, desculpa, gente, pulei. Lições que eu aprendi no que se trata de posicionamento de líder. Ai, vocês vão me matar, eu fico apertando aqui e o negócio pula. Ok. Foi o primeiro passo para derrubar aqueles mitos que a gente... E são vários, já nessa reunião já identifiquei vários. Primeiro, o líder nasce líder.
Isso daí não existe. Ela não tinha aquelas características que a gente acredita que sejam de líderes, né? O dom da comunicação, você via que ela estava nervosa, que a voz dela tremia, mas ela não tinha o dom da oratória ou a extroversão, mas ela tinha o dom da comunicação, ela entregou a mensagem, não é? Persuasão, não por ser convincente, mas porque ela apresentou um argumento lógico. Então você vê que esse negócio de para você ser líder, você precisa ter certas características, para mim já foi derrubado aí. Você tem que estar num ambiente que reconheçam as tuas capacidades e daí desenvolver um posicionamento forte, acreditar naquilo que você pode contribuir. Essa foi assim, eu acho que a primeira que eu já vi aqui é diferente. E eu acho que a gente está aqui porque concorda nisso, né? Sabemos que liderança vai muito além daquelas ideias preconcebidas, antiquadas, né? O segundo é o fato fora a comunicação da extroversão, né? A ideia de que você tem que ser extrovertido, estar muito confortável para poder influenciar as pessoas, né? E mostrar. Não, às vezes as pessoas, até numa situação desconfortável, que você pode ver o desconforto, a mensagem, comunicação é poderosa o suficiente para influenciar. Mito número 2, derrubado para mim. A liderança não deve ser confundida com carisma ou extroversão. O que ela é? É otimismo, é confiança e é boa comunicação. Se você tem aquele otimismo de saber, olha, eu sei que eu vou ser ouvida, você tem confiança na tua mensagem e boa comunicação, não estamos falando em oratória, o que você está falando faz sentido para a audiência e é recebido da maneira correta, né? O que sai coincide com o que chega, né? É isso aí, não tem nada a ver com a extroversão ou carisma. Carisma, extroversão são ótimos se você tiver. Meu Deus, eu acho que é um ponto a mais, mas não são necessários, então, para você virar líder ou atingir esse posicionamento forte como líder. E a última, acho que objeção que eu derrubei na hora, né, vindo de uma empresa bem diferente, foi que o líder tem que estar em posições de altos cargos, né? Não é sempre de cima para baixo. Muitas vezes é o oposto, e a gente vai cobrir isso. É mais importante quando a liderança acontece de baixo para cima. Se a pessoa está impulsionando performance, seja qualquer nível, está tendo um impacto positivo, isso é liderança. Um, Conhecemos, eu sei que juntos conhecemos muita gente que tem cargos com altos títulos que não são bons líderes, assim como existem excelentes líderes que têm cargos inferiores. Às vezes é por opção. A pessoa quer fazer um impacto em certa área e não precisa estar lá em cima. Então, quando você decide essa escalada, você tem que decidir onde você acredita que você vai ser mais feliz, vai ter mais impacto e vai gerar melhores resultados. E você se encaixa aí. Esse negócio de sempre querer mais, título, né? É uma coisa muito abstrata que não faz sentido. É onde eu vou ser visto como o melhor colaborador. E hoje, olha, eu te faço. Eu não sei, está falando aqui que minha conexão de internet também é ruim, espero que melhore. Enfim, você vai ser reconhecido pela altíssima liderança se você faz um trabalho, não importa o teu cargo, tá? Então, esses 3 mitos, para mim, nessa reunião foram derrubados e temos que lembrar que são crenças que não fazem sentido. Então, não ponha o tempo em desenvolver algo que talvez não interessa. Então, estamos falando desses mitos para a gente não se apegar e investir tempo em desenvolver outras características ou habilidades que alguém pode pensar que estão relacionadas com liderança, porque não é por aí. Estou compartilhando a tela, não é? Olha, outra é o seguinte, veja a lista de pessoas que estão aí. Mark Zuckerberg, né, Facebook, Winston Churchill, o Tony Robbins, né, o número 1 em motivação, crescimento e desenvolvimento pessoal, né? Walt Disney, Michael Dell, Bill Gates, o que eles têm em comum? Você já deve saber, né? Nenhum deles completou a faculdade. Agora, não estou dizendo que eles não sejam inteligentes o suficiente, porque alguns deles, né, foram aceitos em Harvard, Yale,
Quer dizer, eles tinham já uma tremenda capacidade, né, e capacidade de inteligência, né, porque chegaram às grandes faculdades, alguns deles, outros não. Ah, mas o importante é o seguinte: eles conseguiram determinar até que ponto a faculdade tinha valor para eles. Então, eles não estavam atrás do diplominha, você entende? Eles estavam atrás de conhecimento, até chegar um momento onde eles disseram: o conhecimento que eu ganhei até agora é o suficiente para eu partir e começar algo novo, começar um empreendimento, alguma coisa. Então, quando eu falo em. Eu não falo que a educação não tem valor. Eu acho que o que não tem valor é acreditar que você precisa de diplomas ou certificados para você provar a tua capacidade. Você pode liderar exemplarmente outros, que essas pessoas tenham até mais títulos ou mais experiência que você. Eu Em muitos papéis da minha vida, eu liderei pessoas que eles tinham um MBA e eu não tinha necessidade e eu não contratei eles por causa do MBA também, não. Às vezes existe, né, essa confusão. Eu era excelente, manejava, sei lá, orçamentos gigantes de milhões de dólares e eu não fiz uma administração de empresas, eu me capacitei com as pessoas certas em volta de mim, conhecimento necessário para fazer essa função, mas chegou até aí, não tive necessidade de expandir meu conhecimento além do que era necessário. Você liderar pessoas que têm mais conhecimento, que sabem mais, não te coloca em desvantagem. Olha, tem muitas pessoas que elas estudam para aprender a liderar, né? Estudar para liderar, quando na realidade você deveria liderar aprendendo. À medida que você vai assumindo novas responsabilidades diferentes, não é? Você vai ter que ter alguns skills, você vai ter que ter um conhecimento novo, você vai precisar se aperfeiçoar em certas áreas, isso é necessário, mas não é a armadilha de que, olha, antes de promover ou de eu chegar a ser o executivo, eu preciso colocar 3 ou 4 diplomas na minha parede para parecer importante. Então, não perca tempo com esse approach. Para mim, isso é um sinal de que, logicamente, insegurança, ou você está, não é uma questão de insegurança, é uma questão mais de procrastinação. Eu sei que vai exigir certo esforço mudar daquele passo extra. Então, eu coloco certos empecilhos para ficar procrastinando para assumir essa nova posição. Eu sei que eu sou capaz, mas não está demais fazer isso ou fazer aquilo. Você se distrai perde o foco no objetivo, você se distrai com outras coisas que te eliminam essa dor. Gente, a gente tem medo de que as coisas deem certo, não que deem errado. Na progressão de carreira, dar errado significa que você vai ficar no mesmo lugar, você está confortável, que droga, deu errado. Mas, geralmente, estou falando geralmente o que eu vejo, e causa muito mais medo, preocupação e dor você saber que, meu Deus, e se der certo, e agora? Será que eu estou capacitada? Será que eu vou poder? Como é que eu vou mudar? Né? Então, aquelas dúvidas começam a aparecer, e essa necessidade de diplomas, de continuar estudando, de saber mais, são, eu não vou falar desculpas, mas são barreiras que você se coloca. Eu acho que estudar, ler, fazer cursos, tudo isso é muito válido para um propósito pessoal, mas a maioria das vezes não é necessário. Eu acho que é necessário no começo da tua carreira, né? Que você tem que ter pelo menos ensino médio, depois para ser tal qual, você tem que ter uma faculdade, nem te falando o quê, mas você tem que ter certos passos. Chegou daí para cima, geralmente os passos não tem tantos requerimentos, e a pessoa de maior destaque é a que sobe. Tá vendo, gente? Eu toco isso aqui e fica mudando. Essa aqui, a próxima, é uma super interessante. É um dos mitos, crenças gerais, que eu acho que afeta muitos de nós, e é um tremendo empecilho, que é o. Obrigada, gente, aguenta aí. Parece que alguns estão tendo dificuldades, outros estão bem. Um, o,
a crença de você acreditar que um líder de destaque é aquele que tem seguidores, né? E é o que a gente pensa, né? Eu preciso de uma equipe super engajada que acredite em mim, que me siga até o fim do mundo. E quando eu falar pula, vão perguntar quantas vezes, quão alto, em que frequência, né? Que eles estão prontos para tudo. Você relaciona, né? Em geral, quando eu falo você, não pessoalmente vocês, mas a pessoa relaciona liderança com seguidores. Agora, os seguidores geralmente é um time de colaboradores que ouvem, que aceitam o que você diz, que seguem suas diretrizes, que fazem o que você quiser. Mas isso é um relacionamento simbiótico cômodo. Um depende do outro. Já que o líder, olha, para o líder é maravilha, pode contar com a equipe e sabe que a equipe vai fazer exatamente o que ela quer, que a equipe vai entregar do jeito, não vai questionar. Agora, por outro lado, a equipe, ótimo, eu não tenho que tomar decisões, eu faço o que me pedem e acabou, somente entrego e a responsabilidade não é minha. Dependendo do tipo de equipe que você lidera, isso aí até tem um positivinho, mas em geral é negativo. Olha, eu lembro do último trabalho que a gente fez no final da pandemia, era uma consultoria que fizemos para uma empresa que adotaram uma tecnologia nova, ia mudar a informação de uma plataforma para outra. Fizemos uma reunião, acho que tinha mais ou menos 5 pessoas dessa equipe, e o que acontece? Nessa reunião, um era sobre o treinamento, o outro é tecnologia, explicou direitinho a diferença das duas plataformas, o responsável por treinamento explicou o trabalho que daria para quanto tempo, né, até a adesão dessa nova tecnologia, tinham representantes de vários 2 ou 3 de diferentes departamentos que iam ser impactados, maravilha, todo mundo conversando, a gente apresentou as nossas ideias, mas tinha um participante que estava completamente desligado, não participava. Eu falei, olha, isso aqui vai dar. No final, acho que é essa pessoa que vai dar problema, não é? Mas a gente, olha, super empolgado, super entrosado, né? Conseguimos fazer uma boa apresentação. E no final dessa apresentação, quando a gente perguntou algumas perguntas, essa pessoa que estava quieta virou para a equipe e perguntou: vocês acreditam que isso aqui faz sentido e é a melhor solução para nós? E eles falaram: sim, acredito que eles podem nos ajudar a fazer exatamente o que precisamos. Essa pessoa falou: vocês têm alguma dúvida, algo que vocês acreditam que está faltando? Não. Da nossa parte está tudo completo, falta isso, que são passos seguintes, está tudo bem. Essa pessoa, então, fez 2 ou 3 perguntas para nós diretamente sobre orçamentos e timeline, né? Quanto tempo precisava para implementação e plano B, se necessário, enfim. A gente veio saber no final que essa pessoa que esteve quieta durante toda a apresentação era o líder. O que aconteceu? Simplesmente ele liderava uma equipe de líderes. Ele deixou a equipe dele total confiança em tomarem as decisões, afinal são eles os experts. Ele simplesmente era o chefe, os experts estavam presentes, eles tomaram as decisões e ele estava lá para tomar a responsabilidade. Eu confio plenamente na minha equipe, se a minha equipe acredita que esse é o melhor caminho, eu vou fazer 1 ou 2 perguntas que não foram feitas e acabou. Ele não tinha uma equipe de seguidores, ele não tomou a iniciativa e falou: façam como eu digo, vamos fazer isso, aquilo. Não, ele se removeu da equação, deixou que a equipe tomasse a decisão e foi feito assim. E baseado nessa dinâmica da reunião, foi incrível, porque até esse momento eu nem sabia que ele era o líder. Para mim, eu esperava esse relacionamento de líder e seguidores, né? Que geralmente é o contrário, ele se coloca na posição de destaque e a equipe fala sim, 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 não, não, não. Então, essa frase aqui do Steve Jobs, para mim, faz muito sentido, porque é a realidade. Gente, um líder não é aquele que consegue ter seguidores. O Steve Jobs diz: não faz sentido contratar pessoas inteligentes para dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. E essa é a verdade do líder executivo. Então, se vocês esperam ainda tornar suas equipes em equipes de seguidores, tomem cuidado. Às vezes, aquela pessoa que é a que mais
aquela explicação, aquela que mais a desafia, aquela pessoa tem aquele potencial de questionamento, de pensar de uma forma diferente. Pô, numa dessas é um líder em potencial, é alguém que pode te ajudar a sair da mesmice e te levar num nível mais superior. Então, eu sempre incentivo equipes bem diversas, seja de idades, de culturas, de background, né, de conhecimento, de experiências anteriores, diversificar, ter uma mistura boa para você começar a despertar líderes. E lembre-se, se você cria seguidores, o dia que você tiver oportunidade de crescimento, você não vai poder, porque a primeira coisa que você precisa para crescer é ter o teu mini-me, né, o segundo, a pessoa que vai ficar no teu lugar. Você tem que desenvolver vários líderes. Para o momento do teu crescimento, numa dessas, não deixar um, mas já separar departamentos, deixar um, dois, pessoas que já estão prontas para liderar no nível superior. Quando você cresce, você leva a equipe junto. Então, esse é um mito que geralmente as pessoas não acreditam que é verdade, mas é verdade. É contraprodutivo criar uma equipe de seguidores. Então, com isso, vamos rotular. Vamos rotular um monte de mitos que a gente sabe que são conhecidos. Eu vou ler com você. O primeiro, liderança é um dom. O líder nasce líder. Olha, pode ser que você tenha algumas características inatas, mas você tem que desenvolver. Não é verdade. O líder tem que ser extrovertido. Não é verdade. O líder, a personalidade não define tua capacidade de liderança. Como você se adaptar às situações é o que determina. O líder ocupa altos cargos? Não, é verdade. O líder vai escolher o melhor cargo, onde ele sabe que tem o maior impacto, que ele está mais feliz e se sente que dá mais resultados. Bons líderes devem sempre ter o maior nível de educação. Gente, esse negócio de insegurança, porque alguém sabe mais ou tem mais formação, vamos deixar isso de lado. Bons líderes se rodeiam de pessoas que saibam mais, que te levem para cima. Você quer os melhores. O líder tem resposta para tudo. Eu te garanto que o líder não tem resposta para tudo. Pode ser que ele tenha perguntas, mas não, o líder sabe onde procurar respostas, tem uma equipe que dá apoio, mas não sabe de tudo. Outra bem comum é, uma vez líder, eu já sei como ser líder. Não, você sabe como ser líder nessa situação, com esses objetivos, com essa equipe, muda alguma coisa na equação, você vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. É um crescimento, é um trabalho contínuo. No momento que você quer se posicionar como um líder executivo, eu quero estar, já fazer uma contribuição em alto impacto, lembre-se, é trabalho também, você se manter, né, pronto para se adaptar, para mudar, e não é mudar a tua essência, mas sim mudar o foco, a maneira que você se relaciona, enfim. O líder deve ser amigo dos colaboradores? Não, não precisa ser amigo. A única, não, todo mundo tem que gostar de mim. Então, não, você tem que ser empático e você tem que ganhar principalmente o respeito. Olha, não vou com a cara da Paty, mas eu respeito as decisões dela. Tudo bem, a pessoa te respeita como um líder, respeita as decisões, entende o papel dela, o meu papel, eu não preciso ser amigo. Geralmente, quando você é transparente, você é empático, você ganha também esse sentimento de apreciação por parte dos teus liderados, dos teus colegas e do teu líder, mas não se transforma numa amizade. Você pode ser muito simpático, muito agradável, mas não precisa ser amigo. Você tem que ser empático, tem que existir um entendimento e um relacionamento de confiança e respeito mútuo. Outro bem comum, existe uma receita para a liderança efetiva. Meu Deus do céu, a gente vai online e acha 1000 receitas, né? Essas são as habilidades de liderança, essa é a maneira que você vai liderar. Não existe, gente, não existe uma receita. Eu desenvolvi o teste dos padrões mentais de liderança para mostrar para você que essa combinação de personalidade, estilo de liderança, tudo, desenvolve um padrão em você que você vai atuar de certa maneira, as pessoas vão te perceber de uma certa maneira. Então é impossível você aplicar a mesma receita para todos, para querer motivar todo mundo da mesma maneira, aquelas ferramentas prontas, receitinhas, não existe. Não há explicação nenhuma, você tem que considerar novamente as responsabilidades da tua situação, o teu padrão de liderança e a equipe que você lidera para desenvolver uma receita
própria. Como fazer isso? Sim, existem maneiras de você desenvolver isso, não é? Qual outra? Deixa eu ver. Deixa eu ler com você. O líder tem que falar bem. O líder tem que se comunicar bem. Mas fazer cursos de oratória, gente, é maravilhoso, eu acho fantástico fazer, mas você fazer cursos de oratória, querer aperfeiçoar esse lado, quando você sabe, ou quando você percebe que suas mensagens estão sendo interpretadas de outra maneira, às vezes não tem a ver com falar bem, e sim com comunicação, é com a maneira que você transmite as suas ideias. A forma que você pensa é uma maneira estruturada, você é lógico, tem uma maneira lógica de pensamento que é fácil de interpretar, porque às vezes não é com as palavras, tem a ver mais com a estrutura do que você está querendo entregar. E eu só tenho exemplo disso. Eu falo 3 idiomas, eu destruo 3 idiomas, porque agora misturo tudo. Tenho sotaque, às vezes uso as palavras erradas, muitas vezes, tanto em português, em inglês, em espanhol, mas a questão é que minha mensagem, mesmo que eu repita, eu entrego de uma maneira que eu sei que está sendo entendida. Esse é o ponto. Então, falar é uma coisa, comunicação é outra. A gente tem que trabalhar, logicamente, nos dois, mas falar não é necessariamente um dom que tem que ser dominado por um líder. Se as pessoas entenderem que você talvez fale errado, ou tenha dificuldade na fala, ou que você se sinta incômodo em falar na frente de alguém de autoridade ou em público, não é? Não faz mal que as pessoas percebam isso. Você pode ser aberto e falar, gente, eu fico nervosa em falar em público, mas eu tenho algo que eu preciso dizer. Acabou, você acabou de se colocar, abrir, ser transparente, minha voz vai tremer, mas é só porque eu estou nervosa, não porque não sabe o que eu estou dizendo, né? No meu caso, olha, gente, eu falo com sotaque, mas eu não penso com sotaque, tá? É por aí. O liderar, né? E gerenciar, gestão e liderança são o mesmo. E você pode ser um bom gestor, líder, ou um líder gestor, né? E você pode ser um bom líder executivo. Quando estamos falando em cargos executivos, existe uma boa distinção. E não está errado, nem você sempre, aqueles que querem almejar cargos executivos estratégicos, mais de estratégia, ótimo. Se você quer desenvolver liderança e ser um bom gestor, ótimo também. Não tem nada de errado um com o outro, mas são diferentes, são. Então, aquele gerente que diz, pô, hoje eu sou gerente, sou excelente gerente, um gestor há 5 anos, por que eu não sou diretor? Porque é um set de habilidades diferentes. Existe um ditado que diz, né, o gestor é aquele que é especialista em escalar uma escada da maneira mais eficaz, não é? O líder executivo é aquele que sabe onde encostar a escada. Duas coisas completamente diferentes. Ou você decide, eu quero ser o diretor de orquestra, ou eu quero ser um compositor. Duas coisas completamente diferentes. Então, não pense que é a mesma coisa, que eu posso passar de um para outro sem ter um set complementar de habilidades, né? Se você gosta de gestão, de eficácia, de resultados, de planejamento, numa dessas o teu lugar está na gestão mesmo, tá? Outro mito, o líder não pode mostrar fraquezas. O interessante disso é que, olha, você mostrar fraquezas é mostrar poder. Por quê? Porque fraquezas, na realidade, ao mostrar fraquezas, você mostra que você é vulnerável em certas áreas. E esse reconhecimento dessa vulnerabilidade é positivo, porque aí te permite você se rodear das pessoas certas e se colocar numa posição de fortaleza de uma maneira diferente. Por exemplo, eu não tenho esse background financeiro, como eu falei, então, para certos, os meus orçamentos eu sei manejar, mas se estamos, sei lá, uma folha de orçamentos da empresa inteira, peraí, aí eu preciso de ajuda. Gente, não é por aí, isso aí não é meu forte. Tudo bem, não tem nada de errado. Olha, vamos falar de tecnologia, de telefonia. Eu tenho muito conhecimento, mas não sou uma especialista nisso. Traz alguém de tecnologia para falar comigo e me explicar.
porque o meu conhecimento é limitado. Então, você tem que ser bem transparente e mostrar até onde você chega. É importante isso. O outro, qualquer um pode chegar à liderança, que é o mais conhecido, como eu falei, sim, qualquer um pode, tendo a disposição, tendo o momento certo, as oportunidades, estar preparado para isso. Mas esse negócio de qualquer um pode, então eu quero virar, sei lá, eu ser o presidente de uma empresa de aviação, quando hoje, sei lá, eu sou vendedor de varejo. Vai existir uma curva de aprendizado muito grande, não é assim simplesmente porque eu quero, né? Então, ah, é conhecer também, né, as limitações das nossas capacidades. Isso é um mito que às vezes falam, não, eu posso, quase teimosia. Ok, você pode, mas peraí, não, não agora. Isso aí se aplica até às crenças limitantes que você se impõe, né? Aquelas, por exemplo, passei da idade disso, não tenho mais paciência para lidar com isso. Olha, ninguém passa da idade para nada. Ou você sabe liderar, lidar com certas situações, ou você não sabe, ou você tem a paciência, ou não tem. Mas passei da idade para. Isso é uma coisa que eu ouço às vezes muito, que vem da frustração de algumas coisas não funcionarem do jeito que a gente quer. Mas isso aí é uma crença limitante. Eu não passei de idade de nada. Se é a minha área e eu conheço minha área, eu tenho toda a capacidade de fazer isso. Outro é, como a gente falou, não tenho as qualificações necessárias. Espera aí, de onde você tirou isso? Como é que você sabe que essa qualificação é necessária, né? É tarde demais. Essa é uma que eu ouço muito. Não, já na minha idade é tarde demais. Gente, pela primeira vez na história, tem 5 gerações trabalhando simultaneamente, né? Desde sei lá, antes de baby boomers, agora tem até a geração Z, né? Mais ou menos, todas elas no mesmo ambiente de trabalho, desde os tradicionalistas, né? Baby boomers, depois que veio? Veio o X, Z, Millennials, Z, e agora tem a Alpha, né? Que são os mais novinhos. Mas tem pelo menos 5 gerações no mesmo espaço de trabalho. Então, você, sei lá, vou chutar uma idade, aos 60, falar, não, já não tenho, é tarde demais. Espera aí, gente, nós vamos trabalhar querendo até os 90 hoje em dia. É outra mentalidade. Então, não se impõe a essas limitações. Isso aí não é verdade. Tem tanta gente que começa tanta coisa nova aos 70, aos 80, a limitação é mental. Outra pessoa, sim, não consigo mudar. Olha, eu vou te falar a verdade. Mudar, realmente ninguém consegue mudar a essência do que a gente é. Mas a gente se adapta. Por exemplo, quando você vai conversar com um bebezinho de 1 ano, né, uma criança de 1 ano, você vai conversar com uma de 10 ou com um adulto, eu te garanto que você vai adaptar a tua comunicação para a criancinha, para o pré-adolescente e para um adulto. Você não está mudando, você está adaptando a tua comunicação. Pode ser isso, pode ser adaptar o teu foco. Quando você assiste televisão, o teu foco é X. Quando você está, sei lá, preparando o teu imposto de renda, o teu foco é muito mais profundo. Você não mudou. Você está se adaptando a uma situação. E é isso que requer a liderança. Não é conseguir mudar, é conseguir se adaptar. Não tenho tempo suficiente. Vamos lá, não tenho tempo suficiente significa simplesmente que não estou conseguindo manejar o meu tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, então dizer que para mim falta tempo, não falta, o tempo não está sendo delegado da maneira correta e isso pode ser corrigido. E outro é preciso ter sorte. Essa sorte é uma definição muito aberta. Tem gente que acredita que sorte é simplesmente a vida. Pode ser, está na mão de Deus também, é fé, né? É Deus. Para outros pode ser, não, tem que ter oportunidade e o preparo. Às vezes dá oportunidade e o preparo também não dá certo. Então, essa definição de que eu não tenho poder nenhum no resultado, um, não é por aí. Eu acho que a gente tem toda a capacidade de, eu não vou dizer ser 100% responsável pelos resultados, dependendo do que você acredite, mas que você tem influência nos resultados, 100%. Então, não é preciso ter sorte.
E tem outra coisa, tem as crenças impostas, gente, quando vem de fora para de cima para baixo, geralmente é de baixo para cima, mas é de fora. Ah, sei lá, teu chefe diz, você não é extrovertido o suficiente para ser gerente, precisa mais. Quer dizer, ele está acreditando isso, você sabe que você pode, mas o problema é que você não pode dizer, você está errado, eu estou certo. Olha, isso aí é um mito, é uma crença. Eles não vão acreditar. Quando existe um mito, significa que é algo que foi repetido tantas vezes, é uma crença tão repetida que muita gente acredita nisso. Então, você quebrar esse mito, não pode ser na confrontação, dizer, não, eu posso sim, não, você não pode, eu posso sim. Não, você tem que provar. Você tem que provar que pode. Então, tenha em mente essa imagem que teus superiores têm de você e comece a quebrar barreiras com resultados. Mostre, mas lembre-se de fazer essa conexão para eles. Olha, eu sei que você acreditava que, mas olha o resultado que eu cheguei, tipo, de uma maneira indireta, mostrar que mesmo sendo tímido, você tem uma maneira de impactar as pessoas. Mesmo que você seja visionário, você tem como se concentrar no hoje e fazer uma entrega super legal, super bem preparada. Então, você tem que trabalhar em resultados que vão opor, né? São o oposto àquela crença geral. Então, para crescer na carreira e se tornar um líder de sucesso, você tem que pôr essas crenças de lado, senão não há crescimento. Isso significa que não só desculpa, que só isso não vai te fazer um líder. Eu estou tentando ler e me confundir. Isso significa que você só, ok, não tenho crenças limitantes, tenho um mindset de crescimento, eu acredito que eu posso tudo. Ótimo, mas só isso não vai te fazer líder. Logicamente, você tem que trabalhar no resto, mas pelo menos você já eliminou os obstáculos, você clareou a pista de decolagem e você sabe que não tem nada que não é verdade que te limite o crescimento, né? Crenças, não tem nada que não seja verdade, fatos que impeçam a tua decolagem. Então, vamos lá. Vamos fazer um passo a passo de como derrubar esses mitos. Primeiro passo, eu vou te pedir para você identificar uma das suas crenças. Pense em algo que você quer fazer, mas acredita que não pode, que tem alguma coisa te impedindo. Então, anote essa crença limitante. Por exemplo, olha, eu não tenho as qualificações que eu acho necessárias para ser gerente, tá? Agora, o segundo passo é você aceitar que isso daí realmente é uma crença. Bom, eu tenho certeza que não é bem por aí, mas eu acredito que eu preciso de qualificações, mas eu acredito que isso é uma crença, tá? Não é uma verdade absoluta. Aí você vai contestar a tua própria crença, você vai começar a questionar essa crença. Peraí, será que é isso mesmo? Será que essa crença tem fundamento? Quais são os fatos que comprovam isso? Olha, eu sempre pensei dessa forma, ou será que em algum ponto mudou? Meu Deus, eu sempre subi na minha carreira até agora, sem pensar muito no conhecimento que eu precisava antes de me posicionar nesse segundo escalão, ou terceiro. O que acontece agora? O que mudou? Ou será que existem casos onde eu posso ver que esse conhecimento que eu acho que preciso não é necessário? Será que alguém conseguiu chegar à liderança sem isso? Comece a ver. Comece a ver. Será que outras pessoas acreditam nisso ou sou eu que estou acreditando? Será que meus colegas, meus pares acreditam que eu preciso disso para seguir crescendo na carreira? Será que meu chefe acredita nisso? Como seria se eu pensasse exatamente o oposto dessa crença? Eu estou pronto para progredir na minha carreira, não preciso desenvolver agora nenhuma outra capacidade ou adquirir mais conhecimento. O que aconteceria se eu adotasse essa crença? Agora eu digo que me falta conhecimento. Essa crença está me atrapalhando no que eu quero? Bom, sim, porque eu acho que eu vou precisar fazer um curso disso, vai me levar meses, então até não sei quando eu não vou estar preparado. Então começa a pensar o impacto que isso vai ter. Outra coisa que você deve pensar é as outras pessoas pensariam sobre isso. Imagina aquela lista que não completou a faculdade, né? Será que o Zuckerberg, ou o Jobs, ou o Dell, alguma hora pensaram, eu preciso de um diploma, eu preciso de mais conhecimento, ou algum momento tiveram uma ideia, tomaram uma decisão e partiram para as cabeças? Como eles pensariam se eu falasse, eu acredito que ainda não estou preparado? O que se passaria na cabeça deles? E você vai, então, ver que existem maneiras de você contestar
a tua própria crença, né? Você vai argumentar contra o teu próprio pensamento limitante, né? Você vai chegar à conclusão, pô, eu conheço fulano, ciclano, que chegaram a esse cargo de gerência que eu quero, sem ter estudado isso, que eu estou achando que hoje é importante. Por que será? Será que é importante mesmo? E aí você tem que perceber as consequências. Se eu continuar acreditando nisso, quando que eu vou estar pronto? Quando que eu vou conseguir me promover? Como isso está me impactando, né? E a partir disso, adote uma crença nova. Escolha o diferente, algo que vai te ajudar a chegar onde você quer. Então, um último ingrediente é colocar em prática. Gente, aí é onde você diz, bom, em vez de pensar, pô, eu sou velho demais para crescer nessa carreira, daqui para frente, pô, nunca é tarde para começar. É isso que eu vou acreditar. Porque eu tenho o exemplo de fulano, ciclano, ciclano, eu já argumentei comigo mesma que nunca é tarde para começar. Então você acaba, eu acho que essa análise que você faz profunda da tua crença, vai compensar a emoção. Lembre-se, emoção você combate com lógica. E lógica você combate com emoção. Quando você está muito preso na lógica, né? Olha o lado emocional. E com essas crenças que são todas baseadas em emoções, jogue a lógica em cima. Você vai ver que não é lógico o teu pensamento. Então você vai poder, então, a partir disso, desenvolver novas crenças, uma nova maneira de pensar.